Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, estamos aqui com a nossa mão sobre a Tua Palavra. E a Tua Palavra é o que ela diz que é. Ela tem o poder que ela diz que tem. E nós queremos ser participantes disso, Senhor. Te pedimos que o Senhor, através da pessoa maravilhosa do Teu Espírito, nesse momento, abra um entendimento para que essa verdade transforme, para que esse Evangelho, que é o poder de Deus, se manifeste em nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 18. Aqui vem falando um pouco sobre acontecimentos no tempo de Elias, no tempo do rei Acabe. O que acontecia no tempo do rei Acabe? Acabe, por casar com uma mulher fenícia, que tinha o seu pai com o nome dele aqui no capítulo 16, versículo 32, levantou, versículo 31, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Essa junção do rei de Israel com uma mulher fenícia, com o seu pai, que tem um nome emblemático, onde o seu nome significa Baal vive. Essa mulher é uma mulher idólatra. E a partir do momento que Acabe, ele já vinha seguindo os caminhos de Jeroboão, onde ele ia fazendo o que era mal. Com essa mistura, ele começou agora a trazer a idolatria de uma forma mais extensa para o povo de Deus. E agora eles adoravam, e muitos altares foram levantados a Baal. E se você for estudar a história de Baal, é uma história bem complicada, no sentido de Baal tinha uma esposa, Baal mora no céu, a esposa na terra, e para que houvesse um encontro entre Baal e a sua esposa, eles precisavam fazer rituais, e esses rituais eram muito erotizados. E todo esse culto era aquilo que era os acontecimentos presentes naquele tempo. E para todo o tempo, como na Bíblia, sempre existiu um povo peculiar, um povo exclusivo de Deus, uma mensagem exclusiva que Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, vai chamar de verdade presente. Surge um homem chamado Elias, uma verdade presente para aquele tempo, para aquela situação. E Elias agora bate na porta de Acabe. Capítulo 18, versículo 17, diz assim: vendo-o, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. A mensagem de Elias é interessante, porque a mensagem de Elias começa restaurando o quê? Os mandamentos de Deus que foram lançados por terra. E é interessante que obrigado porque quando nós vemos a história de Elias e quem é o profeta Elias, o profeta Elias se distingue de diferentes profetas pelo seguinte: na Bíblia nós vemos dois tipos de profeta: o profeta canônico e o profeta não canônico. O profeta canônico é aqueles profetas que foram chamados para escrever coisas que foram inclusos na Bíblia e se viu como testemunho, como regra para o povo. Elias é diferente, ele é um profeta que ele não é um profeta canônico, ele não escreve nada, embora exista a história de Elias, não tem nada que Elias escreveu, porque Deus chama profetas não canônicos. O profeta não canônico, ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dele?
trazer as verdades que os outros profetas já tinham falado de uma forma mais profunda, mais dinâmica. Ele precisava apresentar aquelas verdades que já foram faladas. Então ele não escreve uma nova lei, ele traz o povo para a lei que já existia. Então esse era o profeta Elias. A característica dele era um profeta que está restaurando uma verdade que já foi escrita, que já foi falada, que já foi profetizada, e o povo não tinha atendido isso. Qual que é a diferença que isso faz na nossa vida? Porque nós entendemos que existem muitos outros profetas, como o profeta João Batista. João Batista também não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas ele vem trazer uma verdade que já foi profetizada, já estava escrita, mas ele vem trazer de uma forma mais profunda, porque o povo se afastou dessa verdade. Nós temos aí o profeta Natã, temos Gades, temos muitos outros profetas, e entre esses também entra Ellen White, com o dom de profecia, que vem trazer algo que não é algo superior à Bíblia, mas ela vem trazer ao povo a verdade que já estava escrita. Mas ela fala coisas que ela traz as verdades que já foram escritas de uma forma mais profundas. Então todas as vezes que o povo se desviava da verdade, Deus levantava um profeta, e esse profeta ele tinha a missão de trazer o povo para a verdadeira adoração, para a verdade da palavra de Deus. E Elias agora chega na casa de Acabe, aonde seria o centro da mentira, seria o centro da idolatria de Israel, e ele fala: olha, primeira coisa que eu entendo, Elias ele vai dizer que ele era um homem muito zeloso a respeito das coisas de Deus, mas o zelo de Elias é visto por Acabe como uma perturbação. E ele olha para Elias e diz assim: tu és o perturbador de Israel? Elias diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalos. Então assim, o rei de Israel se afasta dos mandamentos de Deus e começa vários tipos de idolatria em Israel. E a maioria dos povos começaram perder a identidade. O povo de Israel, eles começaram a se acostumar com aqueles altares, com aquelas idolatrias, e começaram até mesmo a acreditar naqueles deuses. E Elias, quando diante dessa situação, Elias aparece aqui, olha só o que ele diz, versículo 21. Então Elias chama Acabe e pede para convidar o povo, convoca o povo, porque eu preciso falar uma mensagem para o povo. E a mensagem que ele diz versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondia. O povo estava numa situação, eles não deixaram de ser o povo de Israel, não deixaram de adorar o Deus verdadeiro, mas também não deixavam os ídolos. E Elias chega com a mensagem onde vocês precisam tomar uma decisão da vida de vocês. Ou vocês são completamente, radicalmente cristãos, ou vocês seguem a Baal. E a mensagem era direta e radical. Elias, ele aparece no capítulo 19. Capítulo 19, depois de Elias pregar a mensagem, acontecer fenômenos sobrenaturais, fogo desce do céu, o povo começa a acreditar, mas Elias ele fala uma coisa. Capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada.
e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. E aqui no versículo 14 diz assim: ele respondeu novamente, vou ler no versículo 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Deus, ele fala com Elias. Primeiro ele chega: Elias, o que fazes aqui, Elias? Por que você está aqui, Elias? Elias, o sentimento de Elias é um sentimento, sabe, quando você está falando uma verdade e todo mundo está vivendo diferente e você se sente só. Ele fala assim: eu falei, mas parece que não vai acontecer nada. Ele entra na caverna e ele fala assim: eu tenho sido de extremo zeloso com as coisas do Senhor, mas eles ainda insistem que querem tirar a minha vida e eu estou só. A mensagem para Elias fala assim: Elias, você não está só. Existe 7.000 que não se dobraram os seus joelhos a Baal. Elias, existe aí. E se você for ver a história, tinha um homem ali que, quando Jezabel mandava matar os profetas, ele pegava de cada quantidade de profetas, que eram muitos, que ela separava para a morte, ele separava 100, escondia 50 numa cova, 50 em outro, e ele foi escondendo os profetas, porque ele acreditava no Deus verdadeiro. Ele não acreditava naquilo que estava acontecendo por meio de Acabe e de Jezabel. Então o que acontece? Elias era uma pessoa que estava tão alinhada com a vontade e a lei de Deus, que ele tinha autoridade para falar aquilo que Deus já tinha falado. Ele repete aquilo que Deus tinha falado. Quando Elias chega na casa de Acabe e ele fala assim: vai ficar sem chover por 3 anos e meio, vai haver uma seca. Por que ele fala isso? Porque a lei levítica, Deuteronômio capítulo 28, Levítico capítulo 26, também vemos raízes dessa lei lá. Deus fala assim: se guardarem a minha aliança, se manterem fiéis a todos os meus estatutos, será bendito a tua entrada, bendito a tua saída, bendito o fruto do teu ventre. E uma das bênçãos é que vai chover, vai cair água, ele vai regar as suas plantações e vocês vão ter fruto. Mas também, quando ele falar a maldição, se vocês não guardarem os meus mandamentos, se afastarem dos meus estatutos, vocês serão malditos. E uma das coisas é que vai haver seca. Não vai ter chuva sobre as suas plantações e vocês vão passar por necessidade. Então o que o povo fez? Elias disse que o povo deixou os mandamentos de Deus e começou a quebrar a aliança. Então está se cumprindo aquilo que Deus falou. Por isso Elias tem autoridade para falar, porque ele está falando aquilo que Deus já tinha falado. Então ele fala: vai ficar sem chover, porque vocês estão em uma terrível idolatria. O que eu gostaria de tirar da história e mensagem de Elias? Porque Elias, ele é um remanescente de um povo que ele está seguindo um caminho contrário, que estão seguindo o caminho segundo eles querem. E Elias aparece dizendo: não dá para você seguir 2 caminhos. Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Mas você precisa tomar uma decisão. Não dá para você ficar aqui cocheando entre 2 pensamentos. Eu sei o que está certo, sei o que é errado, mas não se posiciona. Você já se encontrou em alguma situação assim? Você já viu alguém em alguma situação assim que sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não se posiciona? Então, ora ela faz o que é certo, ora ela faz o que é errado. E essa era a situação do povo de Israel quando Elias é chamado para restaurar a verdade. Agora, Elias, ele
tem uma mensagem direta, um homem de coragem, e tem um sentimento. Qual que é o sentimento? Por ele ser um homem zeloso. O sentimento é que ele estava sozinho, que as pessoas não tinham zelo pelas coisas de Deus. Só que há uma profecia aqui no livro de Malaquias. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e a mensagem dele é a última mensagem até a volta, a primeira vinda de Jesus. E o versículo 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Herobe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Primeira coisa que Malaquias diz: ele é o último profeta do Antigo Testamento, e ele está ressaltando aqui a questão da lei. Ele fala assim: não esqueçam da lei do Senhor, aquela lei que o Senhor escreveu lá em Herobe. E olha só o que ele vai dizer no versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, Deus feriu a terra com maldição no tempo de Elias, porque eles quebram uma aliança. Agora o profeta Malaquias, ele fala assim: antes da vinda do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Qual seria o grande dia do Senhor? Essa palavra grande dia do Senhor, ou dia do Senhor, ela aparece muitas vezes na Bíblia, e se você for fazer uma pesquisa, todas as vezes que aparece o dia do Senhor, está ligado com os acontecimentos da vinda de Jesus. Você vai ver Abacuque falando muito isso, e outros profetas, e Jesus também vai falar, usar esse termo, o dia do Senhor, apontando e apresentando o dia da vinda de Jesus. Então ele fala aqui que o profeta Elias viria antes da vinda de Jesus, antes do dia do Senhor. E o que ele faria? Grande e terrível dia do Senhor, versículo 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se o profeta diz que Elias viria antes da volta de Jesus, centenas de anos depois que Elias aparece e restaura aquela verdade, será que é o mesmo Elias? Será que é o mesmo Elias que voltaria? E havia uma crença também entre os escribas. Quando a gente vai aqui para o livro do Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 26 diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, o versículo, vamos ler do 26. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Chega João Batista e eles fazem uma pergunta para João Batista: quem é esse que está pregando aí além do Jordão e batizando? E aí João Batista tenta explicar para ele da seguinte forma: existe o casamento, o noivo e a noiva. Eu sou o convidado, ele é o noivo. Só que enquanto eu estou vendo a alegria do noivo, eu me regozijo com ele. Ou seja, João Batista fala assim: ele é o noivo, mas eu estou contente com o caso dele.
E ele vai dizer que não é digno nem de desatar as suas sandálias. E aí ele diz aqui no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Estou lendo o versículo errado, é de João Batista, mas desse capítulo 1, desculpa aí. Versículo 1, capítulo 1, versículo 19. E eu estou lendo aqui achando que eu ia chegar nesse versículo aqui. Capítulo 1, versículo 19, diz assim, este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, eu não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então eles chegaram para João Batista e eles tinham uma dificuldade. Ele falou assim, esse cara, ele parece muito com aquilo que nós sabemos sobre Elias. Será que é Elias? Por que eles perguntam? Porque os escribas entendiam que antes da vinda do Messias, Elias viria. Como aparece João Batista com uma forma distinta, diferente, uma identidade totalmente diferente, eles consideram João Batista como uma seita. Pode ser esse cara aqui dentro de uma seita. Por que eles consideram, eu falo que eles consideram ele de uma seita? Porque na época toda a religião que se distinguia era diferente da religião popular, da religião dominante ou da religião romana, era considerada seita. Então quando Jesus aparece, eles consideram Jesus como uma seita. É tanto que você vai ver no livro de Atos, capítulo 24, versículo 4, chamando ali, ei, quem é esse aí que está perturbando, que faz parte da seita dos nazarenos? Chamando Paulo, dizendo que Paulo fazia parte da seita dos nazarenos. E quando você vai para o versículo 14 do capítulo 24 de Atos, a resposta de Paulo é se vocês dizem que eu faço parte da seita dos nazarenos, se seita é guardar os mandamentos de Deus, assim eu sigo cada um deles. Se seita é ser radicalmente obediente à palavra de Deus, Paulo fala assim, então eu faço parte dessa seita. Então fica a dica para você, se alguém chamar você de seita, você fala assim, eu sou seita porque a minha religião é diferente da dominante, da popular e da maioria das pessoas, então se for dessa forma, você tem que ser. Porque João Batista ele aparece com uma mensagem distinta, com um estilo de vida diferente, e ele tinha uma identidade que não se identificava com a identidade da religião popular. E eles vão perguntar para João Batista, quem tu és? Tu és o Cristo? Ele, não, eu não sou o Cristo. Tu és Elias então, né? Não, Elias também não sou Elias. Mas quem você é? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Sabe o que Elias está dizendo? A voz é minha, mas a palavra não. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. A voz é minha, mas quem está clamando aqui é o Deus. E às vezes isso que nós não entendemos. Porque quando você prega a palavra, a voz é sua, mas a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Então havia essa crença. Elias, João Batista era o Elias? Sim ou não? Hã? Sim ou não? É o Elias que Malaquias disse que viria? Por quê? Ele disse que não. Tu és Elias? Porque é difícil quando algo sobrenatural acontece na sua vida. Hoje você vai ver muitas pessoas se nominando. Eu sou o profeta fulano. Eu sou o profeta.
E eles colocam como título, né? Profeta, coloca lá como título nas suas redes sociais. Se denominando profeta. Elias não chega lá dizendo: eu sou o profeta. Eu sou aquele que estou na face do Deus. Elias coloca assim: eu não estou na tua face, cara, eu estou na face do Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos. Ou seja, eu estou na face do Rei dos Reis, por isso eu não tenho medo de estar na sua presença. E é essa identidade que Elias se coloca. Só que, olha só, capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Lucas, capítulo 1. Alguém me perguntou hoje: tio, vai demorar a mensagem? É difícil. Passo dias estudando uma coisa e se não sair sério, vai sair um tamanho de sermão de 1 hora. Capítulo 1, versículo 14. Em ti haverá prazer. Vamos ler o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então, a mensagem veio para Zacarias dizendo assim: você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Só que ele tem uma diferença: ele vai adiante no poder e espírito de Elias. Ele não era Elias, mas ele estava no poder e espírito de Elias. Ou seja, significa que ele teria a mensagem presente para o momento, mas ele teria a coragem de Elias e ele teria a convicção de Elias quando ele falava das coisas. A mensagem de Elias é uma mensagem muito direta. Vocês precisam se decidir entre Baal e Deus. Você está com essa mulher que é uma adúltera. Vocês têm deixado os mandamentos de Deus. Ele tem uma coragem de falar diante do rei, uma mulher tão perigosa como Jezabel, e convidar 400 profetas de Baal para ficar ele sozinho, 400 profetas, e fazer todo aquele desafio. É coragem ou não é? Eu pergunto para você: você tem essa coragem? De levantar a verdade no meio de 400, 300 pessoas que não acreditam no que você acredita? Você tem coragem de falar quando o que você fala não é comum para as pessoas? Você tem coragem de se posicionar quando a verdade que você acredita, se você falar, todo mundo vai ficar chateado? Ou todo mundo vai acusar, chamar você de seita, vai ter um debate? Você tem coragem de falar isso? Às vezes nós não temos o poder e o espírito de Elias. João Batista, ele chega diante do rei e fala assim: essa mulher que você está não é sua. Ele olha para aquele povo religioso e fala bem assim: vocês são raça de víbora, arrependam e vocês precisam dar fruto. Se vocês não der fruto de arrependimento, o machado está posto à raiz e vocês vão ser lançados no fogo. Dura a mensagem, sim ou não? Tem coragem de falar? Tem coragem de chegar para um pastor, para um líder da igreja e falar assim: isso que você está fazendo é errado, você precisa se arrepender, nós estamos vivendo o juízo, o machado está à raiz, você precisa ter coragem. Se nós não temos, porque não temos o poder e o espírito de Elias. Então João Batista estava no poder e espírito de Elias. Mas só que Jesus, quando fala do Elias, olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante.
E diz assim, ó. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Percebe a crença? Por que dizem os escribas que Elias precisa vir primeiro? E por que os discípulos estão falando isso? Eles estão falando isso porque eles estavam no monte e Jesus foi transfigurado. Aparece a figura de Elias e de Enoque. E ele faz essa pergunta assim: se Elias tinha que vir antes do Messias, por que ele está aparecendo agora? Por que os escribas falam que ele tinha que vir antes e o Senhor me apresenta Elias agora? A pergunta dos discípulos. Jesus diz assim, então, versículo 11, então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá, está no passado, presente e futuro? Futuro. Vamos lá, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já passado, presente e futuro? Passado. Então Elias já veio e Elias virá. Jesus coloca um Elias, que não é o Elias de 1 Reis, e ele aponta para um outro Elias, que diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora continua o verso. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não conheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falava a respeito de João Batista. Então quem era o segundo Elias? João Batista. E qual é o terceiro Elias que virá? Jesus. Esse vem para preparar o caminho para Jesus. Do mesmo jeito que Elias veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, vem agora o terceiro Elias que vai preparar a vinda para a segunda vinda de Jesus. A pergunta é: quem é esse Elias? O Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo já veio. Hã? Elias ele vai aparecer em um momento aonde o quê? Se João Batista aparece quando a verdade foi lançada por terra e as pessoas estavam vivendo de uma forma distante daquilo que era a verdade, Elias tem um cunho profético não canônico. Ele não vem para escrever um novo livro, ele vem para trazer as pessoas para a verdade que já foi dita. Então ele vai surgir um momento emblemático. Quando nós não temos tempo, talvez no próximo sermão nós vamos falar sobre o terceiro Elias. Vamos focar só no terceiro Elias. Mas eu vou dar um spoiler para você. Quando você vai para as 7 igrejas, fala que surgiria a doutrina de quem? Jezabel. Quando você vai para Apocalipse 17, você vai ver uma mulher montada numa besta, uma mulher idólatra, prostituta, e que ela tem um trabalho que ela domina por 1260 anos. Então essa mulher montada no poder político, ela representa Jezabel, a mulher que está montada na besta. Ela é como a segunda Jezabel escatológica. Se existe uma Jezabel, a verdade foi jogada por terra, então quem que a gente precisa ter na cena? Elias. E como que Elias aparece? Vai para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Vai mostrar a característica desse Elias. A Bíblia vai falar no Apocalipse que haveria um tempo de seca de 3 anos e meio, onde essa mulher seria escondida no deserto. Mas quando ela aparece com o mesmo objetivo de Elias. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. São 2 características desse povo. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 19, versículo 10, o testemunho de Jesus é o dom de profecia.
será que não vai surgir um povo? Agora Elias não é mais uma pessoa, mas um povo que vem no poder e espírito de Elias para preparar o caminho para Jesus, com uma vida distinta, com uma mensagem distinta e com um estilo de vida totalmente diferente daqueles da religião comum. E esse povo aparece porque ele tem o dom de profetizar, porque ele é um profeta que ele vai não trazer uma nova mensagem, mas agora ele vai profetizar as verdades que foram lançadas por terra. Esse povo, quando você olha esse texto da Bíblia, você identifica com quem? O remanescente. Quem você acha que é esse remanescente? Se a gente for procurar característica de um povo nessa cidade que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, você iria apontar para qual igreja? Adventista do sétimo dia. Não tem como, porque você vai procurar as outras igrejas e se você for ver todas as características do povo, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E você vai ver o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, dizendo assim: não esqueçam da lei do Senhor, porque virá quem? Virá o mensageiro do Senhor, ele vai restaurar todas as coisas. Ele é o Elias, ele vai vir no poder e espírito de Elias. Agora eu tenho uma dificuldade com essa identidade de Elias, porque a Bíblia também apresenta que nos últimos dias teria um pouco com a identidade de Laodiceia. Como que você pode ser morno e você pode ser Elias? Pois o texto diz que o diabo irou-se contra quem? O restante, o remanescente. Elias diz assim: eu sou o que sobrou. João Batista, de todo o povo de Israel, ele diz assim: eu sou o que sobrou também, porque ninguém está falando o que eu estou falando. O remanescente, ele aparece com identidade distinta. Ele tem um estilo de vida. Todos esses que Deus chamou, ele tinha um estilo de vida. A vida simples de Elias, mas a eficácia quando pregava. Eu lembro, lendo alguns dias atrás aí, uma frase de John Hus, quando John Hus aparece diante da catedral, aquela bela catedral romana, e ele olha para o seu amigo. Na verdade, o amigo olha para John Hus e fala assim: Hus, olha para isso. Não temos necessidade de falar, não temos nenhuma lembrada. E John Hus fala bem assim: é verdade, não temos necessidade de falar, não temos nenhuma lembrada, mas também não temos autoridade para falar. Toma o teu leite e o que ele disse? Nós temos tudo, mas não temos o poder. Será que nós não estamos nessa situação? Temos a verdade restaurada, temos aí todos os benefícios, hospitais, escolas, educação da melhor, mensagens sobre saúde, para que você tenha um estilo de vida diferente, e não temos autoridade para falar daquilo que acreditamos. Não temos coragem de falar para aquilo que acreditamos. Irmãos, em nome de Jesus, está acontecendo uma coisa em nosso meio, que é chamada perda da identidade adventista. Sabe o que é isso? Isso começa de duas formas. Primeiro, família. Quando nós não ensinamos, não falamos da missão de Jesus, a missão dessa igreja, o propósito dessa igreja, por que ela nasceu. Porque essa igreja, ela não é uma igreja comum. E isso não nos dá o direito de se achar melhor do que qualquer outro. Não somos melhor. Pelo contrário, temos uma responsabilidade maior de cuidar dos outros. Não somos melhor do que ninguém, mas essa igreja, ela nasceu com um propósito. A mensagem é profética, a missão é profética e o estilo de vida desse povo é profético. Já foi falado na Bíblia. Ela tem identidade bíblica. E o que acontece? Mas vocês falam: não somos melhores que ninguém, mas temos uma obrigação de como Elias restaurou a verdade. Precisamos falar para um monte de pessoas que não estão adorando a Deus na face. Estão desprezando os mandamentos de Deus, dizendo que foi mudado
alguém falou sem provar um versículo na Bíblia. E essa verdade precisa ser restaurada. Muitas outras mensagens sobre o amor de Deus, sobre Jesus, mas a primeira forma que a igreja está perdendo a identidade, dentro da família. Segundo, e aqui eu me direciono às pessoas que ocupam um púlpito através da pregação. Existem pregadores adventistas que não pregam mensagens adventistas. Como assim, Elton? São mensagens comuns. O que seria a mensagem comum? Essa igreja nasceu com um propósito, uma mensagem profética. E eu preciso entender isso. E todo adventista que entende bem o livro de Apocalipse, do capítulo 11 ao capítulo 14, ele tem uma mensagem diferente. Por quê? Porque ali está o propósito desse povo. O nascimento, o propósito, a mensagem, está tudo lá. Então, qual que seria a nossa maior distinção? Entender o grande conflito e entender que nós estamos aqui como restauradores da verdade. Então, por que a identidade adventista está sendo perdida pelo público? Por que nós pregamos coisas relevantes, mas todo mundo está pregando igual. A nossa mensagem é distinta. Então, quando você prega uma mensagem, nós não podemos deixar de tocar nos pontos aonde precisa ser restaurado. Então, a mensagem ela precisa motivar as pessoas a restaurar a verdade. E a mensagem ela precisa ser uma restauradora da verdade jogada por terra. Não, mas a gente tem que falar. E isso eu falo de modo geral, não estou falando por aqui, estou falando da igreja de modo geral. Você pega no YouTube, pega os pregadores adventistas e pega os pregadores. Tem tantos pregadores bons, se a gente for olhar na qualidade da mensagem que está sendo pregada na igreja adventista, como qualquer outro. Ele fala do amor de Jesus e tal, mas as pessoas precisam se arrepender daquilo que elas não sabem. E o que Elias vem e fala? Fala assim: vocês estão idolatria, vão transgredir os mandamentos de Deus. E a mensagem foi relevada. E vocês precisam tomar uma decisão. Não dá para você ficar com coisa de crente e coisa que não é de crente. Olha só o que diz. Eu motivo vocês a ler esse livro aqui, Em Busca de Identidade. É um livro onde você vai entender por que surgiu essa igreja, as dificuldades na doutrina, quem foram os reformadores, por que eu estou aqui, qual que é a minha missão nessa igreja. Por isso, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque os filhos precisam voltar ao que os antigos fez, os pais faziam. E os pais de agora eles precisam ir para os filhos que estão fazendo aquilo que está certo. E essa mensagem é a mensagem de Elias. A mensagem de Elias era uma mensagem distinta. Nós temos uma missão: preparar o povo para a volta de Jesus. E é a segunda vinda de Jesus. E eu gostaria de ler um texto. Eu gostaria que você considerasse que a voz vai ser minha, mas a palavra não. Olha só aqui. Tiago White, quando pregava, ele tinha uma dificuldade. Por quê? A mensagem, por ser uma mensagem radical, as pessoas, eles não davam tão crédito. Pelo contrário, criticavam. E White, ele está reafirmando, ele fala assim: se eles tivessem a responsabilidade que meu marido tinha, se eles tivessem a coragem que meu marido está tendo, e se eles tivessem a abnegação do que ele está fazendo, para que essa mensagem chegue às pessoas, eles não deveriam estar falando o que eles estão falando. E dentro desse contexto, ela vai dizer bem assim: os que foram impelidos a dar um claro e direto testemunho no temor de Deus, para reprovar o erro, para trabalhar com todas as suas forças, para edificar o povo de Deus e estabelecê-lo em pontos importantes da verdade presente, tem muito frequentemente recebido censura em lugar de simpatia e auxílio. Enquanto os que, como você, ele está citando aqui para uma outra pessoa, assumiriam uma posição neutra, são considerados dedicados e possuidores de um espírito moderado. Deus não os considera assim. Ela está dizendo assim: as pessoas que pregam de uma forma moderada,
que não fica falando muita coisa, não abre o bico, sabe? Não fala toda a verdade, não escancara o erro, aquilo que precisa ser restaurado, né? Não fala aquilo com convicção. Essas pessoas, elas são bem tratadas. As pessoas falam assim, nossa, que bom, que mensagem ótima. Mas ela diz assim, mas Deus não os considera assim. Porque ela diz assim, ó, o precursor do primeiro advento de Cristo, o precursor do primeiro advento de Cristo era um homem de fala franca. Ele reprovava o pecado e chamava as coisas pelo devido nome. Ele pôs o machado à raiz da árvore, dirigiu-se uma classe de profetas convertidos que tinham até ele no Jordão para serem batizados, dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produz, pois, frutos de digno de arrependimento, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele usa João Batista como exemplo. Agora, olha só o que ela continua dizendo. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Pesado. Pesado. Porque, irmãos, Deus não chamou você para conquistar a simpatia do povo. Deus não chamou você para que você tenha a aprovação do povo. Deus chamou para que você leve um povo ao arrependimento. E quando João Batista falava, você acha que as pessoas gostavam de ser chamadas de raça de víbora? Mas foi a forma franca, foi a forma do deserto criado num lugar onde ele decidiu ir para lá para que ele não se corrompesse com a mentira presente. Para que ele pudesse dar a verdade presente. E ele fala com convicção. Então hoje nós estamos necessitando desse reavivamento do público e desse reavivamento da família. Pessoas que joguem duro com os seus filhos, com os seus parentes, não fiquem acolhendo ou protegendo o erro. Infelizmente, antigamente, as pessoas estavam preocupadas se o seu filho ia namorar com 14 ou 15 anos. A preocupação não é essa. Não, ele pode namorar com os 12, 13 anos. Minha preocupação é se ele vai namorar com homem ou mulher com mulher. As preocupações das famílias hoje não está sendo se vai namorar, ou é se vai ter relação sexual sem camisinha ou não. Ou eu não consigo impedir os meus filhos de namorar, mas uma coisa ele não pode: ter relação sexual antes sem camisinha, porque pode trazer vergonha para a nossa família. Percebem a mudança de preocupação? Nós estamos vivendo uma geração onde está se conformando com aquilo que está errado, de uma forma que o errado passa a ser certo. Quando você fala do certo, as pessoas falam assim: não, mas também não é assim. Porque existem vários pontos do que é errado, independente dos pontos positivos ou não. Pode ser uma coisa errada que tenha pontos positivos, é errado. Então nós estamos vivendo essa carência da identidade de um povo que fala a verdade. Aí você chega ali outro dia conversando numa casa de material de construção e o rapaz chega ali e fala assim: rapaz, sabe aquela pessoa lá, fulano de tal, conheci. Então essa pessoa morreu de 4 anos, eu vi ela passando na rua. Você acredita? E eu fiquei aqui assim, eu falei assim: agora o meu silêncio não me tira também se eu ficar calado. E eu fiquei criando aquele homem, ele ia pegar uma coisa lá. Aí eu cheguei nele assim: rapaz, você viu uma pessoa que já morreu mesmo? E rapaz, você viu falando ali? Eu fiquei meio assustado com isso. Aí eu falei: mas você acredita mesmo que foi ela? Ele: não sei, mas você sabe o que a Bíblia fala sobre a pessoa. E li um texto lá de Jó 7:10, ele fala assim: a pessoa que morreu
jamais voltará ao lugar onde habitava. Você acredita nisso? Rapaz, se a Bíblia fala isso, então não era ela não. Então quem que era? Ele mesmo falou. Devia ser o demônio, né? Mas eu não podia sair dali e deixar aquele homem enganado. Então o que nós precisamos? Coragem de Elias. E o espírito de Elias. O espírito de Elias era o espírito de Cristo, irmãos. Porque quando eles olham João Batista, comparava com Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele fala assim: quem dizem que eu sou? Ele diz assim: tu és Elias. Ou você é Moisés. Ou você é João Batista. Percebe que eles comparam Jesus com as mesmas pessoas, significam que eles eram muito parecidos. E quando nós tivermos verdadeiramente o Espírito de Cristo, seremos parecidos com Moisés, Isaías, ou Elias, João Batista, Elias, Isaías também. Porque se você for ver a característica desses homens, foram características de Cristo. Então nós teremos o Elias, que veio o terceiro Elias. Aquele que Jesus fala assim: viva. Então o texto foi muito pesado para mim, quando ele disse: neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus, os fiéis, terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Mais direto do que seria mais direto do que o de João Batista, meu Deus do céu. Acabe, eu estou aqui porque Deus mandou. Por que a gente tem que fazer tanto veio para falar a verdade? Por que a gente tem tanto medo de pregar a verdade? E falei para você que eu tenho uma dificuldade. Ou eu sou Odisseia, ou eu sou Elias. São completamente antagônicos. E agora? Elias é o remanescente de Laodiceia. E Laodiceia, o convite é que ele precisa ser do Elias. Nem todos vão aceitar esse apelo. Nem todos vão aceitar esse apelo. Mas, infelizmente, livro Eventos Finais, capítulo 18, capítulo 12, ele diz um texto assustador. Você talvez já conheça, com certeza. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparados para finalizar sua história terrestre. E se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança como um pecador. Como? O que ele está dizendo? Pessoas que estão dentro da igreja, que não têm uma identidade. Tem o nome registrado no livro da igreja, mas não tem uma identidade profética. Não tem uma identidade, não tem a mensagem e não tem estilo de vida. Sabe quem está falando? É esses, entre 20, nenhum deles estão preparados para terminar. E o que fazer com isso? Se entre nós há esse povo, há necessidade de um arrependimento, um verdadeiro reavivamento da verdadeira mensagem. Não é a mensagem adventista, é a mensagem de Deus. A gente chama de mensagem adventista, mas é a mensagem dele. Então nós temos uma mensagem de Deus para pregar, que é diferente do que os outros falam. Precisamos ser peculiar, precisamos ser diferentes. Quando nós somos diferentes, sabe o que vai acontecer? Perseguição. Mas isso é coisa boa no sentido de pregação. Porque no ano 313, quando cessa a pregação, Constantino dá um decreto e diz assim: os cristãos não vão ser mais perseguidos. Sabe o que aconteceu? Rebaixa a norma. Entra a mentira. Enquanto eles eram perseguidos, eles eram convictos. Eles entregavam a vida pelo aquilo que criam. Quando acabou a perseguição, eles ficaram mortos até chegar no estado de Laodiceia. Mas ela não para aí. Os que tiverem oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo
possui mais vitalidade e consagração a Deus do que os das igrejas nominais serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que quebram a sua lei. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas que ouviram a verdade, aceitaram e se dizem guardadores dos mandamentos de Deus, mas não têm uma fé, como é que ele chama aqui a fé? Mais os mandamentos não possuem mais vitalidade e consagração do que os nossos vizinhos. Esses vão receber as pragas de Deus igualzinho aqueles que rejeitam a lei de Deus. Não dá para viver uma vida que tenha menos consagração, menos vitalidade do que aquele que... Porque quando olha para as pessoas lá, parece que eles são mais consagrados do que a gente. Não é para a gente sentir essa sensação. Sabe qual que é a sensação que você deveria estar sentindo? É a sensação de só eu prego, só eu falo, só eu estou falando isso, porque só eu tenho que falar. E aí Deus vai te pegar e falar assim: o que você está fazendo? Volta, continua falando. Não é essa a sensação de Elias? Porque é natural. Você está falando e todo mundo indo contra o que você fala. É natural você sentir esse sentimento depressivo. Mas nós vamos ter que passar por esse sentimento depressivo, porque nós não estamos buscando a simpatia das pessoas. Não estamos buscando a aprovação das pessoas. Nós estamos buscando o arrependimento das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, irmãos, em nome de Jesus, começa a restauração pela família. Segundo, pelo nosso corpo. Segundo, primeiro com a nossa família, restaurando. O que você precisa viver da verdade que você acredita, que é pregado aqui? A sua vida é firmada numa rocha, que é a palavra. Você tem escavado aquilo. A gente falou sobre o Elias. Você vai escavar mais sobre esse Elias. Eu quero ser esse terceiro Elias. Aonde mais a Bíblia fala sobre isso? Eu quero viver. É esse tipo de pessoa que você é. Ou você vai ouvir mais uma mensagem e vai ficar como Elias disse. E o povo, o que o povo fazia? Cruzava os braços. Fulano falou. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos restaurar essa identidade. Essa identidade vai trazer felicidade para você, vai trazer segurança para a sua família e vai alcançar o objetivo, que é preparar o caminho de Jesus. A pregação do Evangelho vai se expandir. Nós temos uma distinção que ela não pode se perder, que é uma distinção da igreja adventista missionária. Aonde você vai lá restaurar. Eu estava lá na casa de matéria de construção, mas não dava para ouvir aquilo ali. E às vezes você está em outro lugar e pessoas falando besteira e você fica aqui assim, como dono da verdade, abraçado pela verdade, e fica quieto. Nós precisamos abrir disso. Irmãos, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais esquecida for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Nós estamos progredindo por quê? Cada dia mais parece que as pessoas estão mais distantes da verdade, não é isso? Quanto mais eles se distanciam da verdade, mais você é fervoroso, mais você fica convicto e firme naquilo que é verdade. Mas às vezes nós ficamos, todo mundo está fazendo assim. Por que sou eu? Por que você é Elias? Porque você é o povo remanescente da profecia. Você não se veste como eles. Você não come como eles. Você não tem um casamento como eles. Porque você é o terceiro Elias. Será que eu preciso falar grosso para que você entenda isso? Você não prega como eles. Porque você é o terceiro Elias. Você é aquele que vem no poder e espírito de Elias. Porque o Senhor vem. Ele não tarda. Diz que o Senhor não retarda a sua vida. Ele não ganha uma expectativa que todos se arrependam. Por isso eu preciso pregar arrependimento. É necessário que mais pessoas sejam batizadas, avisadas. Em nome de Jesus, abraça o estilo de vida que a profecia mostra para você.
Seja um testemunho com a sua família. Por que você é assim? Porque eu sou um povo diferente. Tenha convicção para falar isso. Você é adventista. Você não veio aqui por acaso. Deus te chamou para que você fosse o povo da profecia, com uma mensagem específica. Então não se compare com os outros, porque nós somos distintos. Não dá para chegar na casa do adventista e ficar vendo churrasco. Não dá, irmão, não dá, porque a mensagem fala contra isso. Como a gente pode ficar vendo isso? Não dá para a gente chegar na casa de adventista e ver um monte de Bíblia fechada e ele não fala de Deus, ele não fala da profecia, ele não fala de nada. Não dá para entrar na sua casa e sem ouvir nada disso. Porque você foi chamado em nome de Jesus. Você foi chamado para o último momento da história da terra. Você é privilegiado. Elias deveria estar aqui, mas Deus não escolheu Elias, escolheu você para que fosse o terceiro Elias. Só uma forma disso acontecer. Essa tem sido a minha oração todos os dias. Porque isso tem tocado, tem ardido dentro do meu coração. Porque quando eu olho para casa e eu falo assim, eu sou Odisseia, eu não sou Elias. Mas eu olho para Cristo e falo, Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Eu quero que as pessoas me confundam com Elias, com Jesus, com João Batista. Eu quero ser confundido com essas pessoas também. E a minha oração tem sido esse livro que a gente vai botar. Eu peço em nome de Jesus que você ouça mais esse hino, que essa seja a sua oração, que semelhante a Jesus seja o seu ponto de partida, que ser semelhante a Jesus seja o alvo da sua corrida, dessa corrida desesperada que a gente fica, mas se você tem um alvo, sempre semelhante a Jesus. Cante com o seu coração em nome de Jesus.